Muita alegria de ter tantos amigos numa noite como essa. Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande emoção de estar abrindo a exposição do Christian Cravo, a terceira exposição do Christian aqui em Fortaleza, a primeira na Multiarte. Então, também inicia um momento importante no trabalho do Christian Cravo, que é um artista que dispensa um pouco das apresentações, mas a ideia desse encontro, né, dessa abertura, é que vocês tenham esse contato com o Christian. Também estendo um agradecimento muito grande da Ana Valesca, que está participando desse bate-papo, que num momento que a gente pensava quem poderia estar junto com o artista, o nome da Ana veio muito, quase que ao mesmo tempo. E que isso seja um bate-papo, né? Aproveitem a noite, essa é uma exposição que para nós é muito cara, muito importante, e enfim, aproveitem. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. É emoção. E quando o Vitor falando que pensou no meu nome, e eu aqui olhando para vocês, vendo tantos rostos conhecidos, queridos, e quando eu tive o contato com a exposição montada, eu pensei, e agora? Porque, inevitavelmente, algum roteiro é tecido quando há um convite. Mas, ao longo das experiências que eu fui tendo, sobretudo em exposições de arte, eu vejo que os roteiros eles não funcionam e a tendência cada vez mais é que eles sejam abandonados. E quando eu tive a experiência, nesse dia estava a Tiziana, a Carla, eu precisava desse momento de contato com as obras, com as fotografias que estão expostas. E foi muito delicada a forma como um silêncio se instaurou nesse processo do contato com os trabalhos, com seus trabalhos. A emoção ela vem e nós não temos controle sobre ela, não sabemos quando ela irá surtir, exercer os seus efeitos. Foi uma emoção que me deslocou, me colocou em um estado de vertigem. E várias situações se colocaram ali. Eu me senti muito pequena e, ao mesmo tempo, imensa. Estados aparentemente contraditórios passaram a tomar conta mesmo. Isso é muito fruto de uma captura estética, de trabalhos que têm uma densidade, que eles apresentam camadas. E essas camadas, elas enovelam, né? Elas colocam você em um tipo de tecelagem, de tessitura, que é enigmática também. É um convite para habitar esses porquês e compreender por que aquela captura aconteceu. A temporalidade que isso vai acontecer é um mistério. E, por falar em temporalidade, é uma exposição, são trabalhos que trazem uma atemporalidade. Ao mesmo tempo em que você está diante de uma paisagem que é enigmática, que poderia ter sido de outros tempos, e é também, e é do tempo de agora. Nos deparamos com detalhes de corpos, com corpos arcaicos, com Vênus ancestrais. E isso, né, dentro dessa dinâmica de um princípio ânima, de um princípio feminino, envolve de uma forma muito peculiar, e no meu caso foi muito especial. Eu ainda estou em processo de elaboração. A sugestão que eu trago para vocês de antemão é que venham sozinhos, venham nesse momento silencioso. Encontrei a Flávia e falei, venha depois. Tenha essa oportunidade de um silêncio poético para ver o que é que surge, né? Porque a experiência estética, cada pessoa terá a sua. Mas vocês estão aqui hoje não para me escutar, para escutar o que o Christian tem para falar com relação ao que está acontecendo aqui hoje, como foi esse processo e o que você queira trazer. Né? Eu conversei um pouco antes com o Christian e a fala dele flui, é magnética, é envolvente e é também muito solta. Eu senti um pouco, conversando com você, um pouco que nós conversamos, que existe um convite à soltura.
Sim, E essa soltura, ela é a possibilidade também de encontrar uma alegria de viver. Sim. Então, eu passo a palavra para você. Muito obrigado, Ana. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de vocês. Como a Ana, aliás, como o Vitor falou, é minha terceira mostra aqui em Fortaleza. E eu sempre acredito que o ir e vir e o estar presente é uma coisa kármica, né? Poderia ter tido 3 exposições em qualquer outra cidade, mas não foi esse o karma, né? E foi ser de acontecer aqui. Eu fico muito surpreso com a formalidade da galeria, né? Como a arte ela é aqui em Fortaleza. Hoje a gente esteve lá, a gente foi almoçar com o nosso amigo em comum, o Silvio Frota, do Museu da Fotografia. E assim, eu realmente vejo a Fortaleza como estando na vanguarda, viu? Do diálogo da arte entre instituição pública ou privada e o espectador, né? O habitante da cidade. Então, vocês estão de parabéns em relação a isso. Bem, eu poderia falar horas e horas e horas, e tudo isso vai depender do recorte, né? Falar sobre esse trabalho especificamente é um recorte, mas eu tenho que colocar ele dentro da perspectiva de toda uma carga que foi vivida por mim, uma série de trabalhos que foram feitos ao longo das décadas, né? Apesar dessa minha cara jovial, eu já tenho 50 anos, 35 de carreira, tá? Então, brincadeiras à parte, eu sempre enxerguei a fotografia como um instrumento, primeiro de tudo, de se autocompreender, de se entender melhor como um ser humano, tá? Mas também como uma forma de contar uma história, né? Todo o trabalho que eu faço, com pouquíssimas exceções, ele sempre é pautado pelo trabalho anterior, né? Então, assim, eu posso fazer um traço aqui dos últimos 3 trabalhos que eu fiz, dos últimos 4 trabalhos. Eu estive do ano 2000 a 2009, eu estava no Haiti, um país no Caribe, né, aqui das Américas, um país muito pobre, mas altamente estético, altamente religioso. É um país que faz um paralelo à simbologia como nenhum outro lugar que eu já vi na vida. E eu passei 9 anos fotografando lá. Inclusive, eu me arriscaria a dizer que foi um dos trabalhos que eu mais tenho apreço, porque ele é tão rico na simbologia, né? A fotografia ela não tem um suporte escrito. Então, eu sempre foi muito certo na minha cabeça, como artista, que a imagem ela tem que trazer em si o máximo de uma carga simbólica dentro dela, em si, né? Para que ela fale por si própria, né? Que ela não precise de legendas complicadas, que ela tenha um canal, ou vamos dizer assim, uma via direta para o seu inconsciente coletivo, né? Para o nosso inconsciente coletivo. Então, quando a gente pega uma imagem, para mim é muito importante que a gente possa fazer um paralelo lá com aquelas informações que a gente tem no fundo da cabeça, com a mitologia que paira na nossa humanidade, com o arquétipo, né, de todas as coisas da vida. Então é muito importante. Mas voltando ao assunto de um trabalho suceder o outro. Passei 9 anos, como eu falei, e teve um terremoto terrível em janeiro de 2010. E antes disso, meu pai morreu. Meu pai também era fotógrafo, eu segui a carreira dele. Então, para mim, isso foi uma perda inestimável, né? Foi uma grande perda na minha vida. Apesar dele ter sido um péssimo professor e um péssimo pai, ele foi uma figura muito importante na minha formação como pessoa, como artista e como caráter também, né? De entender a arte. Ele e meu avô, que também era artista, escultor. E logo em seguida, em janeiro de 2010, teve esse terremoto, morreram 350 mil pessoas no Haiti. Então, para mim, todo um trabalho que foi construído em cima de uma admiração quase que incondicional pelaquela religião, pelo aquele simbolismo que aquele país tão pobre, mas ao mesmo tempo tão rico representava,
simplesmente desmoronou, né? Então eu tive uma decepção carnal, vamos dizer assim, muito grande, né? E isso me levou ao próximo trabalho, que foi a África, porque eu precisava de engajar num projeto fotográfico onde a contemplação fosse o mais importante. E haja contemplação, viu, quando se fotografa a natureza. Eu passei 12 anos basicamente sentado, esperando, fumando cigarro e café, né? Obviamente estou exagerando um pouco. Mas eu comecei esse trabalho justamente pelas paisagens da Namíbia, né, que é o deserto mais antigo do mundo, inclusive. Quando o Saara ainda era uma floresta subtropical, já existia esse deserto da Namíbia, né? E em termos de latitude, ele está mais ou menos na altura de São Paulo, é onde São Paulo teria se encaixado com a África, né? E por aí foi aí que eu comecei, desenvolvi um trabalho sobre uma natureza afronteiriça, não geográfica, né? Uma natureza onde eu novamente tentei trazer, no máximo que é possível, dentro de uma fotografia de natureza, também uma carga simbólica. Tá? Passei 12 anos fazendo isso. E esses 12 anos trouxeram uma ausência do pai dentro de casa, né? Apesar de eu passar muito tempo em casa, eu passava muito tempo viajando também, né? Foram mais de 35 viagens, né, ao longo desses 12 anos. Cada viagem de 1 a 2 meses. Então você faz o cálculo, eu tive fora muito tempo. Então eu precisava, para me situar melhor, né, inclusive as minhas filhas, as nossas 3 filhas, tinham acabado de nascer em 2013 e 2014. Então foi um momento muito importante para eu me inserir como pai, fotografando elas, fotografando aquele corpo lindo de uma criança, aquela pele maravilhosa. A mãe também eu fotografei muito, né? E isso foi um trabalho que eu fui tocando sem nenhuma pretensão, né? Até hoje eu nem sei o que é que eu vou fazer com esse projeto. É algo que talvez seja o meu último ato como fotógrafo, né? Quando elas já estiverem crescidas, porque é um trabalho de um núcleo familiar. E o núcleo familiar geralmente demora muitas décadas, né, para tomar uma forma muito diferente daquela que a gente imaginou. Quando eu terminei o trabalho da África, em 2022, eu comecei a ver uma similaridade entre certos aspectos desse trabalho da África, que são as paisagens africanas, e certos recortes do trabalho que eu estava fazendo sobre as minhas filhas, né? Ele tem, até um certo grau, um viés bastante documental, tá? Não são todas as imagens que têm essa abstração absoluta, né? Tem imagens aqui que você mal vê a diferença entre o que é o contorno de um corpo humano e o que é uma duna de areia com o jogo da luz e sombra. Então não é todo o trabalho que é pautado nessa estética, mas eu vi essa similaridade, né? Então é um trabalho que eu pensei assim, poxa, dá para fazer um entreato para deixar para trás esse trabalho da África, publicar o segundo livro sobre esse projeto da África, eu vou deixá-lo para trás, trazendo esse novo trabalho para incorporar ele. E foi aí que nasceu a ideia, né? Depois a gente tem que nascer a narrativa, obviamente, né? E a narrativa, basicamente, é a minha visão sobre esse mundo feminino do qual eu pertenço. Eu cresci numa casa feminina, só de mulheres, e eu sou pai de 3 meninas, entendeu? Então, assim, o aspecto feminino foi muito forte na minha vida. Cresci num país que eu estava conversando com a Ana, que é um país feminino, a Dinamarca. A Dinamarca não é um país masculino, é um país bastante feminino. É um país sem muito preconceito, é um país onde o pudor corporal ele é muito leve, quase não tem, né? E onde não existem tabus que nossa cultura católica, né, impõe. E
o que mais me chamou a atenção desse trabalho, na verdade, além da questão estética, do jogo, da luz e da sombra, foi justamente o paradoxo que esse trabalho representa, que é o eterno de um deserto e a finitude da vida, né? A finitude de uma criança que hoje tem essa pele lisa que parece essa duna de areia, mas daqui a muitos anos vai se transformar numa pele enrugada, velha, né? A nossa vida tem início, meio e fim. E isso colocado, sobreposto com imagens desse deserto que é atemporal, né? Então, assim, esse jogo, essa aproximação pelo paradoxo é o que mais me interessou, né? Justamente por ser duas questões tão antagônicas uma à outra, né? A finitude da vida e a eternidade da natureza, né? Eu diria até que a questão estética ela é menos importante do que esse argumento, apesar da estética ser fundamental na arte, né? E na fotografia, né? A fotografia, eu sempre falo que a fotografia ela tem que sintetizar um momento, né? Porque a fotografia ela é feita numa fração de segundo, né? O ato que leva a fotografia pode demorar anos, né? Tem imagens que eu até hoje não consigo fazer. Eu já tenho 35 anos de carreira e tem imagens, ideias na cabeça que até hoje, em 35 anos, eu não consegui fazer. Elas estão por fazer, elas estão em processo de ser feitas, né? Mas o clique não aconteceu, né? É como a Europa está vivendo agora. A guerra lá já começou, é que os canhões não começaram a estourar ainda, mas já existe esse entreato, esse prelúdio, né? E na fotografia assim também. Então eu sempre me questionei o quanto tempo leva para fazer uma fotografia. A gente vai resumir a fotografia a um clique, a 250 avos de segundo? Não tem como. E toda a nossa carga emocional, o nosso intelecto, a nossa ideia de projetar uma formação, isso não vale como parte do tempo para se criar uma obra de arte, ou no caso uma fotografia? E o prelúdio a fazer essa foto, e a espera de 10 horas, você está ali sentado esperando a luz cair no lugar certo, o vento parar ou o vento subir, isso também, ao meu ver, faz parte do processo fotográfico, né? Porque já é uma arte que, se não for uma fotografia pousada, você já diminui muito o seu controle, né? Então a gente sempre brinca, né, que parece que você fazer 3.000 imagens, 3.000 fotografias em 30 dias de trabalho, em 40 dias de trabalho, pode parecer muito, mas com muita sorte você volta com uma imagem boa, né? Uma imagem. Se você, tipo assim, for a pessoa mais sortuda do mundo, você volta com 3 ou 4, assim, mas isso é uma raridade, né? Quando se trabalha com a fotografia não pousada, né? Porque você precisa estar ali, você, na verdade, é um ponto de observação, né? Você tem que esperar todos os elementos caírem no lugar certo, luz, movimento, atitude, a situação, e nesse momento que você faz o clique, né? Então o fotógrafo, fazer uma analogia à questão do silêncio, o fotógrafo ele é um observador silencioso, né? Em seja qual área for. Então a Ana Valesca fala que ela vê um silêncio nessas fotografias, eu concordo com ela. Mas eu vejo um silêncio na maior parte das fotografias, sejam elas até fotografias de guerra, né? Que o Museu da Fotografia, inclusive, já expôs algumas vezes alguns fotógrafos de guerra aqui do Brasil. Ele continua sendo um observador silencioso, porque o fotógrafo raramente faz parte daquilo que ele está fotografando, né? Então, assim, você tem situações. Esse trabalho que eu estou fazendo, que nem nome tem ainda, sobre esse núcleo familiar, eu pertenço àquele lugar. Mas isso é uma exceção. A maior parte das vezes, o fotógrafo ele é uma pessoa que se autoconvida a observar algo que não lhe pertence, né? Mais alguma pergunta?
Não, então é isso. Então sempre um trabalho leva ao outro, né? Então, por exemplo, eu acho, em primeiro lugar, que a arte e o que deve pautar o trabalho de qualquer artista não é a certeza, é absolutamente o contrário, é a incerteza do que ele está fazendo. No momento que o artista disser, eu sei exatamente, tá tudo certo, é o primeiro erro que ele está cometendo, né? Depois de 12 anos na África, fotografando um projeto que eu digo que são as naturezas possíveis, né? Aquela natureza exuberante da África é uma natureza possível, é uma natureza que nós, humanos, quanto a países e organizações civis, permitimos que possa existir, né? A grande maioria dessas imagens foram captadas dentro de parques nacionais, ou seja, de tamanhos de estados como Sergipe, né? Assim, são lugares gigantescos, mas são lugares que nós permitimos. Isso me levou, então, ao meu novo projeto que eu estou fazendo agora, onde eu estou exatamente nessa fase, achando que está tudo errado, que eu estou no caminho absolutamente errado. A cada real que eu invisto nesse projeto, eu fico pensando, meu Deus, eu estou jogando dinheiro fora nisso aqui. É um caso perdido. É justamente as naturezas não possíveis. É um trabalho sobre o impacto ambiental que a nossa sociedade social, nossa sociedade industrial, nossa sociedade urbana está impondo à natureza. Então eu comecei voltando para a África, né? É um continente que eu adoro. Eu descobri outro dia que minha mãe me falou que quando eu era criancinha, com 5 anos de idade, que quando falava o nome África, ela disse que meus olhos abriam assim. Então, aparentemente, eu tenho uma conexão ancestral que eu não sei qual é. Então, eu comecei pela África fotografando resíduos de lixo eletrônico, resíduos de roupa de lixo da indústria têxtil, lixos de pneu no Oriente Médio, reciclagem de navios industriais na Ásia, em Bangladesh, no Chile. Tem um problema enorme de descarte de roupa pelo deserto do Atacama. Mas eu me desafiei a fazer esse projeto em cor. E eu sempre trabalhei em preto e branco. Todo o meu trabalho, desde o início da minha carreira até hoje, sempre foi feito em preto e branco. Por várias razões, do qual eu posso entrar já já. Mas, então, eu me desafiei a fazer esse novo trabalho, né? E ele foi absolutamente uma consequência desse trabalho da África, né? Que são as naturezas não possíveis, aquela natureza que a gente não permite. Mas eu estendi ele para ir um pouco além da questão da poluição. Eu também resolvi colocar a poluição, vamos dizer assim, ética, a poluição social, que são as segregações que nós temos no nosso planeta, né? Então, por exemplo, eu estou indo agora, minha próxima viagem para esse projeto agora no fim do mês, não tem necessariamente a ver com poluentes. É sim sobre o muro que foi construído de ponta a ponta nos Estados Unidos para separar o hemisfério norte do hemisfério sul. Apesar do México fazer parte do hemisfério norte, mas é entre o norte rico e o sul pobre, né? Então a gente tem ali um ponto de fricção que, ao meu ver, dialoga diretamente com a fricção que a poluição causa ao nosso planeta, né? Então, assim, como vocês podem ver, até eu estou em dúvida exatamente como narrar esse trabalho. E é por isso que os trabalhos demoram tanto. Não é só sobre uma questão financeira, né, que obviamente é um problema, né, para qualquer artista que se envereda a fazer um projeto, dinheiro sempre é uma questão. Mas não é só o dinheiro, não é só a verba para fazer, também você precisa entender o que você está fazendo, porque você não quer perder tempo, né? Você quer tentar ao máximo ir por um caminho que você realmente acredita que pode se desenvolver em algo frutífero, né? E de qualidade. Então, outros lugares que eu penso ir também Gaza, quando eles finalmente abrirem para o jornalismo entrar, os jornalistas, é o primeiro lugar que eu quero ir. Porque
no fundo, é um trabalho sobre paisagens contemporâneas. Tanto é que eu denominei esse projeto Paisagens Antrópicas. E o antrópico é o termo que se usa, o antrópico, né, que vem do antropoceno, que é a nossa era. Uma paisagem antrópica é uma paisagem onde teve a manipulação do homem, né, do Homo sapiens sapiens, né? E não é necessariamente uma alteração negativa, tá? Qualquer alteração, um campo de tulipas na Holanda é uma paisagem antrópica, tá? Mas eu optei por fazer um recorte sobre a destruição do planeta, né? Então, são paisagens contemporâneas. E Gaza, as guerras, fazem parte da nossa paisagem contemporânea. Não é só o lixo eletrônico, entende? Aquela fumaça preta queimando pneu no Oriente Médio, ou centenas de toneladas de roupa jogadas no deserto do Atacama, né? Assim, é ao nível que nem eu acreditei quando vi. E é espalhado, você vê em foto de satélite, porque eles vão, como é ilegal, obviamente, descartar roupa dessa forma, eles entram por trás das montanhas, né? E qualquer lugar que você não consiga ver da estrada, eu consegui descobrir através de imagens de satélite. Então você vê aquele monte, aquela mancha preta ali, e você fala, provavelmente é. Aí vai lá e é um local de descarte ilegal de roupa, né? Especificamente no Chile, é porque eles têm uma zona franca entre o Chile e o Peru. E tudo que não é vendido, para entrar no Chile, vai ter que pagar imposto. Então é mais fácil eles simplesmente jogarem fora, né? E isso polui o ar, polui a terra, polui a água, né? Inclusive, onde eu fui fotografar o lixo eletrônico, em Gana, que também é um país que banha aqui o Atlântico, o mesmo Atlântico que banha o Brasil, é o solo mais poluído não radioativo do mundo, né? Para você ter ideia. Então, assim, o que me interessa agora, antes essas paisagens eram as paisagens arcaicas, né, antigas. O que está me interessando agora são as paisagens contemporâneas, né? O que é que nosso planeta fez com si próprio, né, nesse antropoceno, né? Então, o nome do projeto são Paisagens Antrópicas, né? Então, está tudo conectado, entende? E isso é o que faz, ao meu ver, florescer a arte dentro do escopo do trabalho de um artista, né? O artista se permitir que haja continuidade no trabalho que ele ou ela esteja fazendo, né? Porque é um reflexo, como eu falei logo no início, no fundo um reflexo para se auto-entender, né? Então nada mais natural que um trabalho seja a consequência do anterior. Bom, eu acho que a gente pode escutar, então, os questionamentos, perguntas que vocês tenham, comentários. Temos aqui artistas, estudantes de arte. Podem perguntar o que quiserem. Você falou que no seu trabalho, os trabalhos vão acontecendo, e à medida que esse trabalho vai acontecendo, leva assim, muito tempo para você realizar a conexão ou, né, quando o trabalho começa e quando ele termina, né? Você leva esse tempo de compreensão. Tem alguma pessoa, algum curador, alguém que esteja junto de você para discutir a direção desse trabalho, ou acontece dessa forma observativa, silenciosa e até um pouco solitária? Olha, eu vou lhe dizer, uma das coisas que mais me irritam é quando um artista fala, você pergunta, mas como é que você fez esse trabalho? Me conte o processo. E o artista fala, saiu, não sei, foi um impulso e saiu. Eu não poderia discordar mais, porque o artista, claro, na arte existe a intuição, óbvio que existe a intuição, mas também tem que existir a razão, né? Então, para uma obra de arte ser criada, ao meu ver, eu vou falar por mim,
tem que existir um equilíbrio entre a intuição, o irracional, o primitivo e o racional, né? O projeto, a ideia, tá? É óbvio que eu tento equilibrar isso, né? Eu tento me permitir essa fluidez. Indo mais em direção à sua pergunta, na verdade você fez 3 perguntas, né? Eu não trabalho com nenhum curador, tá? Eu acho que, com todo respeito à profissão de curador, eu acho que o curador é uma figura importantíssima no mercado da arte para fazer a ponte entre o público e a instituição, né, e o artista, fazer esse triângulo. Para uma pessoa que tem uma ciência, ou seja, um entendimento do que está fazendo, está em idade produtiva, para mim, quem tem que fazer a curadoria é o artista, tá? E eu posso lhe dar vários exemplos de artistas que são assim. Na fotografia, por exemplo, o Miguel Rio Branco, que é o maior fotógrafo vivo do Brasil. Quando alguém assina que fez a curadoria ali, é só para assinar, porque quem está fazendo a curadoria é ele. E ele fala que o trabalho dele passa pela curadoria dele. Ou seja, a curadoria, a autocuradoria é parte do trabalho. É uma parte que não tem como desvencilhar da obra, né? A forma como ele apresenta, como ele escolhe, faz o recorte, né? Então, eu vejo o curador mais como alguém para juntar muitas peças, né? Exposições coletivas ou exposições de autores já falecidos, né? Porque é uma ciência fazer curadoria, né? Tem muita pesquisa, não é questão só de escolher 40 obras e botar na parede. Você tem que realmente ir a fundo para entender o mecanismo complexo que foi, muitas vezes, a cabeça de determinado artista, né? E a sua outra pergunta se referia mais às incertezas, né, do trabalho. Então, eu acho que a fotografia ela é, entre as artes contemporâneas, modernas, contemporâneas, a arte que é mais flexível e mais, vamos dizer assim, orgânica e líquida em relação ao produto final. Tá? Por que eu digo isso? Porque vamos fazer aqui uma analogia. Você pega uma pintura, um pintor, vai fazer um óleo sobre tela, um acrílico sobre tela. Aquela obra mede 1 por 1,5. E ela não vai mudar. Ela sempre será 1 por 1,5, que é o tamanho da tela. Entende? Ele pintou metade do quadro, ele pintou 50% do quadro, né? Ele sabe onde são os limites, né? Onde é o início, meio e fim do quadro, né? Ele sabe quantas camadas ele colocou. A fotografia não tem isso. A fotografia, a gente sequer trabalha com o original. O original ou é o negativo ou é uma sequência de números já na fotografia digital. Então, a fotografia é um princípio, né? E é esse princípio que você vai, então, colocar no papel ou na projeção. Você vai fazer grande, vai fazer pequeno. Entra a questão do tempo. Quando é que eu cheguei na metade da obra, quando eu estou fotografando? Né? Porque eu me recuso a definir uma fotografia como sendo 250avos de segundo. O tempo de um clique seria um clique médio, né? Com a luz mediana seria 250avos de segundo. Né? Ou uma fotografia de longa exposição, ela vai se resumir a 10 minutos? Eu acho que seria olhar a fotografia por algo menor do que ela é, né? Então, vou lhe dar um exemplo. Um dos trabalhos, fora esse do Haiti, que eu mais tenho apreço, foi um trabalho que eu fiz em Mariana, em Minas Gerais, 1 mês após aquele desastre. Eu fui exatamente 1 mês depois, e eu passei 3 dias lá. Apenas 3 dias. Nunca pensei em fazer nada, livro, nem exposição, absolutamente nada. Eu apenas quis ir como testemunho, como cidadão brasileiro e um observador silencioso, que todo fotógrafo é, né? Então eu fui 3 dias apenas. As imagens têm uma sensibilidade
tão grande ou maior do que qualquer outro trabalho que eu tenha feito. Então, novamente, o tempo entra, a questão do tempo entra como algo muito desafiador na fotografia, né? O tempo é como se fosse a gravidade, né, que os planetas exercem sobre o ambiente, né? Quanto mais perto você está de uma massa pesada no espaço, maior a gravidade. O tempo muda, né? Então, se a gente sai aqui e me teletransportar para perto de um buraco negro, a gravidade é tão grande que 1 minuto lá pode ser 10 anos aqui. Então, a questão do tempo é o que mais me intriga na fotografia, porque o tempo ele é absolutamente líquido na fotografia. Ele não tem início, meio e fim. Você não tem como cronometrar o tempo da fotografia, entende? É mais ou menos isso. Ó, acrescentando, por exemplo, você sabe que na câmera fotográfica você tem o obturador, né, que é a janelinha que abre e fecha, e você tem o diafragma, né, que é o anelzinho que permite mais ou menos luz entrar. Você pode fazer a mesma foto, a mesmíssima foto, usando 1/250º de segundo e com um determinado diafragma, ou você pode usar uma longa exposição de 10 minutos com um diafragma bem mais fechado que vai impedir que a luz entre. Então essa questão do tempo é o que mais me encanta na fotografia. No processo de observação da exposição, eu percebi assim, uma associação bem forte das curvas das dunas, né, da paisagem, com as curvas femininas, né, e tudo. Mas também percebi uma relação também do macrocosmo com o microcosmo. Uhum. Tipo assim, o vento, às vezes, que dava na duna, parecia a marca de uma digital que a gente tem nas mãos. Isso foi assim, também pensado durante o processo? Como é que foi isso aí? Em uma narrativa, eu não trabalho numa agência de publicidade, né, que a gente vai fazer um brainstorming aqui e a gente vai sair com todo o script do projeto na mão, debaixo do braço. Eu volto a falar sobre a questão da fluidez, né, de você ter um equilíbrio entre a intuição e a razão, quando se cria, né? Então, muitas vezes, o que é que eu estava procurando naquele momento ali da África? Eu estava procurando em termos simbólicos aqui, tá? Aí você me entende. Eu estava fotografando uma África pré-humana, entende? Eu queria ir ao fundo de um continente. Nunca considerei que era um trabalho que eu estava exercendo a função de um fotógrafo de natureza. Sabe? National Geographic. Nunca. Eu sempre encarei esse projeto da natureza na África como um desafio iconográfico, um desafio plástico, né, geométrico, que tinha como o fio condutor um mundo pré-humano, ou seja, onde a figura humana ainda estivesse por vir, entende? E o engraçado da fotografia, quando a gente fala em narrativa... Então, assim, eu fui fazer uma determinada coisa, tá? Mas a fotografia... ela tem outra característica que é muito interessante, é que ela se transforma com o tempo e em que lugar você coloca ela, né? Então, quando eu comecei a ver uma similaridade, por exemplo, nessas imagens em relação ao jogo de luz e sombra, eu comecei até a ver encaixes. Você pode ver, tem muitas imagens aqui que elas encaixam perfeitamente. Nunca eu ampliei uma foto para ela encaixar melhor ou diminuir para ela encaixar melhor. Minhas fotos, nesse aspecto, eu sou de uma escola assim, muito tradicionalista na fotografia, né? Quando era na época de filme, a fotografia analógica, em torno da imagem você tem o transparente do acetato, né, do filme. E quando você queria mostrar que não houve corte na imagem, você sempre ampliava a fotografia, deixando vazar a borda transparente que ficava preta no papel, para mostrar que você estava fotografando no aspecto full frame, né? Quadro inteiro da fotografia. Então eu nunca cortei. Uma vez eu fiz um pequeno ajuste, porque era uma coisa mais técnica, né? Eu tive que fazer nivelar o horizonte, mas assim, fora isso, nunca fiz nenhum recorte. Então as coisas começam a se encaixar. É uma questão de você abrir o olho.
Vou lhe dar um outro exemplo como o tempo influencia a fotografia. O tempo, a fotografia é um registro do tempo, né? Você querendo ou não, né? Então, por exemplo, você vai pegar uma fotografia de Marcel Gauthieron ou de Pierre Verger, né? Que eles fizeram ali em 1940, 1935. Você vai ver o mundo de 1935, que naquela época era um mundo contemporâneo. Aquilo ali era a roupa mais moderna que tinha, era a coisa mais fashionista que tinha, né? Hoje em dia a gente olha isso com um olhar de 6 décadas para trás, então a gente cria uma nostalgia, né? E isso transforma a nossa percepção da fotografia, porque você acha que você está olhando para uma coisa vintage, antiga, então o tempo influencia diretamente como nós dialogamos com a fotografia. Há um tempo atrás, uns anos atrás, eu lendo um texto sobre arte, eu me deparei com uma expressão de um psicanalista e aquilo me marcou. A expressão falava assim, que o artista era um ser que vive numa tensão entre um desejo de se comunicar e um desejo de se esconder. A partir de então, eu comecei nas exposições, nos trabalhos, a tentar validar essa frase na obra. E em exposições de contexto mais robusto como o seu, isso fica mais aparente. É um psicanalista que falou isso, né? Você poderia dizer se essa frase repercute em você? Porque algumas coisas, como também eu tenho alguma prática de criação, às vezes você se comunica com o que faz, às vezes você espera que seja só a estética que comunique ao outro alguma coisa. Uma hora é uma duna, uma hora é um corpo. Uhum. E por fim me fala do preto e branco. Eu posso imaginar por que o preto e branco, mas como você comentou, eu fiquei curioso. Por mais que ele esteja fotografando, observando e capturando as imagens, captando os momentos, né? Ele nunca se mostra, né? Ele é como o diretor de fotografia, ele é como o diretor do filme. É a pessoa que está por trás da câmera. Ele não é o ator, né? Ele não é aquela pessoa que está atuando, que tem sua imagem refletida, né? Ele é justamente a pessoa que está por trás, né? Então, mas é isso. Eu acho que isso é uma forma perfeita de traduzir. Ele quer mostrar e ele quer esconder, né? E sobre o preto e branco, outra boa pergunta, viu? Isso me faz me questionar por que diabos eu estou fazendo esse projeto a cores agora. Eu comecei o preto e branco, tá? Por uma questão econômica, tá? Porque o colorido sempre foi, desde o início da história, um processo industrializado, tá? Então, assim, você não revelava filme a cores em casa, não tinha pequenos laboratórios fotográficos que faziam processos a cores, tá? Sempre isso foi designado a um complexo mais industrializado. E isso custava dinheiro, tá? Então, todo fotógrafo no início de carreira teria essa dificuldade de arcar com a fotografia colorida. Mas isso seria bem pontual, tá? Assim, isso não é regra, tá? Assim, foi um ponto que eu tive como experiência na vida, né? No Brasil, inclusive, tinha muita dificuldade de ter processos coloridos nobres, né? Como a gente chama de processos nobres. O processo aqui era muito comercial, meio vagabundo, então eu optei pelo preto e branco porque eu poderia fazer a preço de custo, né, no meu próprio laboratório em casa. Agora, por que eu realmente escolhi manter o preto e branco? Aí é outra história. O colorido, ele lhe apresenta a situação exatamente como ela é. O vermelho é vermelho, o azul é o azul, sabe? Não tem muita interpretação inconsciente. Já o preto e branco tem. O preto e branco, ele está despido das cores, né? Não tem cor. Então você, como eu digo, é a nossa visão arcaica, né? A gente mexe exatamente com o nosso inconsciente e o desejo de desvendar aquilo, de imaginar como é que isso aqui seria, né? Você não tem vermelho na fotografia preto e branca, você não tem azul. Então tudo você entra numa seara de imaginação muito maior do
do que a fotografia colorida. E isso sempre me instigou muito, né? Que você trabalha com aquele inconsciente primitivo das pessoas, né? De analisar uma obra preto e branca. Nem sempre, tá? Isso aqui, nada que eu estou falando é matemático, né? Eu estou falando aqui em termos gerais. Eu confesso que cheguei aqui de paraquedas a convite de uma amiga minha que gosta muito de fotografia. Mas assim que eu cheguei aqui, me chamou muito a atenção o nome, Ânima. Ânima. Eu sou psicóloga e, apesar de eu não trabalhar com psicologia analítica, que é do Carl Jung, mas conheço um pouco ali o trabalho de Carl Jung. E quando eu estava contemplando as suas fotos, me veio essa sensação, parece que eu estou observando a ânima de um homem. Eu, mulher, observando a ânima de um homem. Com certeza, viu? Porque um homem nunca vai entender o que se passa na cabeça de uma mulher, viu? Então, para mim, faz bastante sentido isso que você falou agora, assim, de querer trabalhar com cores, porque depois de tanto tempo trabalhando com essa dicotomia de preto e branco, o preto ali representando essa coisa mais, pelo menos, novamente, do que eu entendi das suas fotografias, essa coisa mais inconsciente, enquanto que o branco representando essa diferenciação, essa dicotomia, essa separação do inconsciente e consciente. Então, novamente, parece natural assim, agora trabalhar com cores, aquela coisa assim mais que mostra o que realmente é, ao invés de trazer essa interpretação assim mais, opa, será que isso é algo mais da natureza inconsciente ou é mais de uma natureza consciente? Mas a minha pergunta é, o porquê de ter escolhido esse título, Ânima? Foi inspiração de Carl Jung? Foi alguma outra obra que você escolheu? O título de qualquer projeto, ele vem sozinho. Eu não sei o caminho dos títulos, viu? Aí eu diria que é uma coisa altamente intuitiva. É uma música que você ouve, é uma frase que alguém fala, né? Eu não gostaria de associar esse trabalho necessariamente. Quando eu digo este trabalho, eu estou falando deste trabalho do núcleo familiar, em especial, tá? Que é um trabalho que tem, obviamente, parte dele está aqui, mas se você olhar todo o projeto, ele tem uma pegada diferente. Ele é mais documental, menos abstrato, como isso aqui, tá? Eu antes só chamava ele de projeto núcleo familiar. Agora eu vou chamar ele de Ânima, né? Que é a minha observação sobre o cosmo feminino, né? Como eu falei, eu cresci no ambiente feminino, sou pai de meninas, vivo no ambiente feminino. Mas o título, eu não gostaria que ele fosse colocado em paralelo com a psicanálise, entende? O título é uma licença poética para lhe dar o primeiro passo ao entrar numa exposição. O resto fica ao cargo do espectador, entende? Por exemplo, eu passei 9 anos no Haiti fotografando, né? E não imaginava nenhum título. Aí um dia eu ouvi uma música de um disco de Bob Dylan. Bob Dylan é incrível, né? E ele fez um disco só de músicas sobre Jesus Cristo, né? E ele deve ser muito louco, aquele homem. Mas Bob Dylan não é brincadeira, né? E aí tem uma frase que ele fala numa das músicas. Eles sabiam, os soldados romanos, né? Eles sabiam quem ele era quando eles foram buscar ele no jardim, né? Tipo, os soldados romanos sabiam quem eles estavam prendendo quando foram buscar ele no Jardim das Oliveiras, né? E aí, como o Haiti já era naquela época um país que tudo que eu olhava eu via simbologia, né? Em todos os aspectos do nosso inconsciente, da nossa do arquétipo, né, que existe no nosso inconsciente coletivo. Quando ele falou, quando eu vi essa ficha caiu, eu falei, é nos Jardins do Éden o nome desse projeto. Porque o Haiti é tão pobre, mas tão pobre. Não é uma pobreza social como essa que a gente tem no Brasil e em grande parte do mundo ocidental.
é uma pobreza simplesmente de ter ficado para trás no tempo, sabe? Então, assim, eles são desprovidos de tudo, de qualquer tipo de tecnologia. Então, assim, lá você não vai ser morto por causa de um tênis, por causa de um celular, porque o cara mal sabe o que é isso, entende? Então é como se eles tivessem ficado aprisionados a um tempo passado. Então, nos Jardins do Éden, né? Aí a capa do livro era uma mulher debruçada sobre uma cachoeira, né? Que seria a Eva, e a contracapa era um homem dentro de um ritual, numa poça de lama, né? Ele num transe cheio de vísceras de animal que eles fazem oferenda, ou seja, seria ele sendo construído por Deus do barro, né? E inclusive esse livro está sendo agora editado pela Steidl, que é a maior editora de livros de arte da Europa, não provavelmente do mundo, entende? É uma editora, assim, o primeiro livro de um brasileiro, inclusive, a ser feito por essa editora. Provavelmente vai sair ainda esse ano. Já está todo pronto, só esperando entrar em máquina, né? Mas é esse trabalho, nos Jardins do Éden. Eu fiquei um pouco sem fôlego. Sem o quê? Fôlego. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Aproveitar a oportunidade? Não, eles bateram palma porque já terminou, não foi isso? Não. Então eu vou desligar o microfone. Não, foi parabéns para você. Ah, tá. Não foi? Eu entendi isso? Foi. Obrigado. Fabrício, ali. Me interessou bastante quando você falou sobre o fotógrafo ser um espectador escondido. Silencioso. Me lembrou um pouco a história do elétron, que quando você tenta observar ele, emitir luz nele já muda o que você gostaria de observar. E aí a minha pergunta é se ser um observador silencioso é algo que você tenta ativamente e se você vê com maus olhos a interferência do fotógrafo no objeto que ele está fotografando. Boa pergunta. Eu vou responder ela sobre o olhar de um jovem fotógrafo que queria se emancipar do trabalho do seu pai, né? Que no caso era o meu pai, o fotógrafo Mário Cravo Neto, que sempre trabalhou com uma fotografia 95%, 98% uma fotografia montada, né? Uma construção, que foi a herança dele, do meu avô, o pai dele, que era um escultor. Então ele transplantou essa ideia de construir na fotografia. Mas eu sempre tive a consciência do desafio que seria eu seguir a mesma carreira, e ainda por cima uma carreira artística, né? Da figura paterna do meu pai. Então eu sempre neguei a fotografia posada. Sempre neguei, com muita consciência, né? Desde o início da minha carreira, desde o início das minhas primeiras fotografias, eu sempre tinha a consciência de que se eu fosse traçar o caminho de meu pai, trilhar a mesma trilha, eu teria que dar novos passos a essa trilha, eu teria que fazer um trabalho completamente diferente. Eu jamais poderia ser comparado, nem de forma positiva, nem de forma negativa, à figura paterna, né? Inspiração é outra coisa. A gente se inspira eternamente um com o outro, ninguém inventou nada. Toda arte é um processo de inspiração entre o ciclo da vida, tá? Então não estou falando em inspiração. Eu fui muito inspirado pelo meu pai, com muito orgulho, tá? Mas trabalhar a mesma estética e trabalhar os mesmos princípios visuais, jamais, tá? Então, vou responder dessa forma. Mas eu estou esquecido exatamente como era a sua pergunta, porque eu ia falar de duas formas. Ah, sim. Olha, o fotógrafo, ele é a interferência em si. Não existe. A única pessoa que não interfere é um satélite, né? Eu ser branco numa comunidade negra, estou interferindo. Eu ser negro numa comunidade negra com a câmera, eu estou interferindo, né? É impossível. A câmera, todo mundo sabe que a câmera vai virar um reflexo do fotografado.
sempre irá existir uma reação, nem que essa reação seja a anti-reação, né? Como essa foto, tem uma foto aqui de uma das minhas filhas, na parede ali, que tem uma sombra no olho dela. Ela estava exatamente assim, quando a vi deitada na cama e a luz batendo. Quando ela me viu com a câmera, ela parou e olhou para mim. A reação dela foi não ter reação, entende? Então, eu não acredito na fotografia imparcial, tá? Isso é uma teoria de uma escola antiga, tá? Pré-anos 70, anos 60 aí. Nos anos 80 ela já tinha morrido, tá? A ideia do fotógrafo absolutamente observador que não interfere em nada. Essa teoria eu não acredito, não. Nunca acreditei e com certeza hoje ela não existe mais. O olho que tudo vê é um satélite. Realmente é o único instrumento. Porque nem um drone. Você sabe que o drone mudou toda a forma como as pessoas vivem em determinados lugares, né? Ele mudou o drone de ataque em guerra, né? As crianças pararam de brincar do lado de fora. Elas brincam do lado de dentro de casa, no Afeganistão, Iêmen, lugares assim, porque está sempre pairando lá no céu, eles veem aquele brilhozinho, é um drone, né? Aquele Raptor americano, né? Então, nem um drone é imparcial à nossa reação, só um satélite. O teu discurso para falar da tua arte, para falar sobre a tua experiência, para falar da tua vivência, mas nessas vivências e experiências, como tu se sente transformando o permanente em impermanente? Ou tu transforma a impermanência em permanência das coisas através das tuas fotos? Como é que tu percebe isso? Qual é a tua sensação em relação a isso? Como é que eu posso responder essa pergunta? Eu volto à questão do tempo, tá? O tempo, ele é intrínseco à fotografia, né? A fotografia, na verdade, ela é muito mais um conceito do que uma técnica. Porque a fotografia, ela está... Vamos pegar aqui essa reunião. Quantas fotografias você tem aqui? Infinitas possibilidades. É que não está tendo ninguém com a câmera, com instrumento fotossensível, mirando a câmera e fazendo um clique. Mas aqui a gente tem 1 trilhão de possibilidades fotográficas. Então, eu não acredito muito nessa questão da permanência, né? A fotografia, ela faz um registro e o tempo se encarrega de colocar ela no seu devido lugar, entende? O que é considerado um registro jornalístico ontem pode ser considerado um registro artístico daqui a 50 anos, né? Vamos olhar aqui a arte egípcia, por exemplo. A gente olha um busto de um faraó, a gente olha para aquilo com olhos contemporâneos hoje em dia, né? E olha para aquilo e fala, que artista da porra, cara, como é que o cara conseguiu fazer isso? Naquela época, nada mais era do que um ego hiperinflado de um faraó querendo se eternizar numa pedra, né? Com certeza eles não enxergavam aquelas obras com o olho que a gente enxerga hoje. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente ouviu você falar, né, bastante sobre tempo. Pelo menos eu peguei isso na sua fala. E eu queria saber se você pensa sobre como que a sua arte vai ser vista pelo futuro, daqui a 100 anos. O que seu trabalho vai deixar? Em 2009, quando meu pai morreu de uma forma prematura, aos 62 anos de idade, eu cheguei para ele no leito da morte no hospital e falei, meu pai, é o seguinte, vamos fazer agora um testamento e você vai delegar o desejo de fazer uma instituição. E isso foi feito, resumindo aqui a história. E eu me enveredei a criar uma nova família, a fazer um novo projeto, ter um novo filho, que foi essa instituição, com todas as limitações que eu consigo encarar, né? Questões administrativas, aprender um ofício do qual eu não sabia, que é ser um gestor, que é gerir, entende? Que é saber separar o que é o acervo de um familiar que morreu, em contraste com o trabalho do filho dele que está em atividade
né? O que é que eu coloco em prioridade, né? Se chegar uma pessoa e falar, ó, ou eu compro uma obra sua ou de seu pai, quem é que eu decido, entende? Quem é que eu vou deixar permanecer mais, né? Porque ele já viveu a vida dele, né? Ele fez o que quis da vida. Eu ainda estou em processo de viver, em processo de criar. Então, para mim, a criação desse instituto foi assim me ensinou e vem me ensinando mais até do que ser pai, por exemplo, né? Porque me coloca num lugar de absoluta humildade em relação a um lugar onde eu tenho poder, entende? Volto a dizer, eu tive uma relação muito difícil com meu pai. Ele não foi um cara legal, ele não foi uma pessoa amada, ele tinha inveja, não era como eu. Se minhas filhas superarem a mim, imagine, isso é o ápice do meu sonho. Meu pai se sentia ameaçado. Se eu superasse ele em qualquer aspecto, ele não ia dormir de noite. Então, assim, eu tenho muitos traumas da minha infância em função dessa disfunção que eu vivi com ele, né? Essa alienação parental. E eu tive que matar ele. Falando aqui em aspectos analíticos, né? Foi muito importante para mim saber matar ele, né? E eu tinha duas possibilidades. Ou enterrava a obra dele e matava ele literalmente, ou enaltecia ele e colocava a obra dele onde ele nunca conseguiu colocar em vida. Enaltecendo ele, eu iria assim me redimir, entende? E foi essa a opção que eu tomei. Então, hoje em dia, por pior pai que ele fosse, eu trato a obra dele com o mais alto grau de diplomacia, num grau que eu não tenho com o meu próprio trabalho. Eu não consigo ter as habilidades de negociação, de diplomacia, de paciência que eu tenho com o meu trabalho, quando eu trato o meu trabalho, do que eu tenho tratando da obra dele e com o trabalho dele, representando o instituto, né? Aí eu vou responder então sua pergunta. Se ele não tivesse eu como filho, onde é que estaria o trabalho dele? Entende? E eu, quando morrer? Eu não tenho um estate, eu não sou a família Walter Salles. Eu tenho que fazer essa instituição viver e ser autônoma financeiramente, independente, né? E aí qual seria meu sonho? Em algum momento, incorporar o meu trabalho lá, e meu grande sonho é incorporar o trabalho de meu avô. Só que eu tenho tios nessa história, eu sou neto, e são tios que não entendem nada de arte, então, assim, estrategicamente isso representa um problema grande, né? Eu tenho que esperar essa passagem deles para eu poder negociar com meus primos, entende? E conversar na mesma altura, entende? Porque a gente tem que pensar que questões familiares são muito complexas, né? É muito difícil para um tio que tem 70 anos, ou 75, que agora está com um acervo incrível de meu avô, o Mário Cravo Júnior, aceitar que o sobrinho dele de 50 anos, entendeu, sabe mais do que ele. Então, assim, eu nunca vou ser ouvido, né? Então, o tempo, novamente, é o senhor de tudo. E eu acho que, como artista e como conservador, isso eu aprendi de um conservador, a gente tem que partir do princípio que nada é eterno. Nem uma obra cravada em mármore de um faraó egípcio, entende? Então a gente tenta fazer o que a gente pode enquanto a gente é vivo, né? A gente tenta, enquanto eu vivo for, enquanto eu tiver saúde, eu vou tentar perpetuar ao longo da minha vida física o trabalho de meu pai. Vou tentar inserir o meu, vou tentar fazer que o Instituto tenha uma autonomia administrativa, financeira já tem, né? Mas que tenha uma administração que possa visionar ou vislumbrar soluções como eu tenho, entende? Porque eu não vou estar aqui para sempre, entende? Então, assim, novamente o tempo, que é essa coisa maravilhosa, né? Eu particularmente adoro assuntos sobre o espaço-tempo. O que é a nossa vida em tempos cósmicos? É um sopro, é um piscar de olho, né? Então a gente... é isso. Você falando do tempo e do seu pai, eu lembrei muito o tempo inteiro do mistério. A gente está dentro do mistério, está dentro do tempo, está dentro do mistério.
E me veio uma associação várias vezes, eu vou só falar, mas não é nada interpretativo de jeito nenhum. Mas me deu uma sensação da cor ter o teu pai. Tá? A cor. A tua relação com a cor agora, que você estava falando. Me veio isso muito forte. Eu estou só trazendo. Olha. E também lembrei do documentário. Eu acho. Tentei de toda forma assistir, vi trechos, vi o debate. Mas eles vão passar aqui. Sobre o documentário. Porque esse documentário. Eu até trouxe o filme. Já está comigo. Então. Porque ele é muito pesado, né, para transferir via internet. Eu já trouxe o filme. Vai ter uma sessão de filme aqui com um documentário incrível que um diretor de São Paulo fez. Ele fez 2 documentários, um sobre Marina Abramovic, né? Foi o primeiro documentário dele, e aí depois ele abraçou essa história de fazer um documentário sobre essa trilogia artística da família Cravo, que é uma coisa rara, viu? Assim, diga-se de passagem. É muito fácil você ter 10 gerações de advogados, de médicos, né? Porque são situações muito padronizadas, né? A arte é uma coisa muito mais fluida, né? Então, assim, é muito difícil você, na arte, ter uma sucessão de gerações, inclusive, como a filha do Rubens Gershman me falou uma vez, nós vivemos tantas experiências incríveis, mas também fomos privados de muitas coisas que todo mundo teve, né? Então, assim, pertencer a uma família de artistas geralmente traumatiza o filho, o neto, né? Então, assim, você tem que ter uma psique, uma espinha dorsal, uma autocrítica muito firme para dizer, olha, eu vou seguir o caminho desse cara maluco aí, que foi meu pai, meu avô, entendeu? Porque eu acredito que há uma saída por esse caminho. É uma forma de se redimir, sabe? Mas eu realmente acredito que é muito difícil ter uma sequência maior, porque é uma vida muito traumatizante, né? O artista geralmente é um porra louco, né? É uma pessoa muito egocentrada, autocentrada, e é onde os filhos sofrem, né? A alienação parental, não tem a devida atenção, o devido respeito que merecem, né? Mas foi fértil também ao mesmo tempo. Muito fértil, muito fértil. Eu sempre tento recordar da minha infância pelo lado positivo que ela gerou, né? E para tudo na vida você tem no mínimo 2 versões, né? E eu tento olhar sempre sobre a ótica das coisas positivas que eu vivi e que eu trago para a pessoa que eu sou hoje, né? E o pai que eu sou hoje, né? Falando em pai, por causa desse trabalho aí, ânima de retratar as meninas. Então, é uma questão sobre perspectiva. Volto à fotografia, né? A fotografia é uma perspectiva, né? A cada lente que você troca, ela tem um ângulo de visão diferente. Bom, falando em tempo, acho que agora a gente pode entrar em outro tempo, que é o tempo das conversas, abraços e... Enfim, muito obrigado. Vamos encerrar aqui, agradecer ao Christian, agradecer à Multiarte e vocês todos e todas que estiveram aqui com a gente hoje e estarão, né? Até enquanto o tempo de hoje durar nesse momento da abertura da exposição Ânima. Obrigado. Antes de bater palma, eu também quero agradecer, viu? Sinto muita falta do Max pai, o Max filho aqui também hoje. E eu queria só fazer um rápido parêntese, né, de como a gente se conectou. Foi através do Bené Fonteles, que é um artista, amigo do Max pai, que fez o texto de apresentação aqui para a mostra. Foi durante a pandemia. O Max pai estava trabalhando num projeto de exposição sobre o Rubem Valentim. E o MAN, o Museu de Arte Moderna de Salvador, tem uma coleção muito icônica dele, que chama-se Templo de Oxalá, que estava na reserva técnica, né? Não estava em exposição, porque houve uma infiltração lá no MAN, mas eu consegui autorizar, ele me pediu para fazer um ensaio sobre esse conjunto, né, de, não sei,
13, 14 totens brancos, né? Que o branco representa o Oxalá. E aí eu, obviamente, aceitei o desafio. A escultura é algo muito próximo a mim, né? Por causa da história, por causa de meu avô. E eu fui e eu fiz um dos ensaios. Assim, eu cheguei lá e os funcionários do IPAC, que é o Instituto Patrimônio Artístico Cultural da Bahia, estavam com aquela cara de enterro, né? Tipo assim, pô, nos fizeram sair da pandemia e abrir aqui a reserva técnica para esse homem fotografar essas peças. Não pode tocar em nada, não pode mexer elas, não pode trocar de lugar. E eu falei, sem problemas, eu aceito o desafio. Então eu fotografei, eu fiz esse ensaio que ficou assim incrível, sem sequer mexer em nenhuma das obras, né? Então eu botava o fundo de lona atrás das obras, né? Ia trocando, né? E aí eu fiz com luz natural, fiz com luz artificial, e foi assim um ensaio incrível. Me considero co-ganhador do APCA que a mostra ganhou em São Paulo, porque eu sinto que sem essas imagens, esse ensaio fotográfico, a exposição não teria sido a mesma. Então assim, eu me sinto honrado tanto quanto o Max de ter ganho esse prêmio, né? E foi assim que a gente começou a pensar em projetos, e aí nasceu a ideia dessa mostra. Só que aí, sabe como é, né? Uma coisa leva a outra e demorou um pouquinho, mas aqui a gente está hoje. Obrigado, viu?